Fala pessoal, Rian aqui, vamos continuar com a nossa série de Command Line e Bash Script. Nesse vídeo a gente vai fazer um processamento de dados, né? Vamos implementar aqui um mini projeto envolvendo o processamento de dados e alguns aspectos um pouco mais avançados de programação em Bash Script. Então, a gente tinha criado, né, a nossa base de dados, a gente criou um script de update para fazer o update dessa base de dados de forma programática, tudo isso utilizando linha de comando, utilizando Bash Script. E agora a gente vai dar um passo a mais, a gente vai criar aqui um autêntico projeto. O que a gente vai fazer? É muito comum dentro da área de dados a gente precisar transferir dados de um ponto a outro, seja de um computador para o outro, seja de um computador para um servidor, seja de um local para um modelo para ele fazer inferência ou para ele fazer um treinamento. Então você teria aí um autêntico projeto, seja de engenharia de dados, seja de inteligência artificial ou de aprendizado de máquina, e a gente vai fazer um pequeno projeto aqui, lembrando que isso é gratuito, né? A única coisa que eu peço é o seu like, se você gostar, o seu comentário, se ficar alguma dúvida, compartilhar, né? Obviamente, se você conhecer alguém que possa se interessar pelo conteúdo. E é isso que a gente vai fazer. Nós já criamos um script que faz o update da base de dados, a gente chamou ele de update, criamos um alias, né, um apelido para esse comando, para ele ficar programaticamente melhor, né, utilizando a melhor prática de programação. E agora a gente vai fazer o seguinte, nós vamos determinar a transferência desses dados. Eu já tenho uma base de dados original, que a gente já construiu, ela está aqui em cima, né, a gente pode obter esses dados também pelo comando cat. E eu quero fazer o seguinte, eu quero transferir esses dados para outra localidade, para outro arquivo ou para outra máquina. Aqui, para a gente simplificar, nós vamos simplesmente transferir para outro arquivo no mesmo computador. E depois, mais para frente na série, a gente vai fazer isso para outros computadores, para servidores na nuvem. Então, como a gente já sabe Bash Script, você já está devidamente batizado e já conhece como construir um script em Bash para fazer isso de forma programática, a gente vai criar aqui transfer data.sh. Vamos entrar nele, que a gente vai escrever o nosso programa. Primeira coisa é o shebang line, né? A gente já viu por que essa linha existe. Se você não sabe, é porque não está acompanhando, chegou aqui de paraquedas, não sabe que isso aqui é uma playlist, ou seja, o conhecimento é construído de forma sequencial e precisa assistir os vídeos de forma sequencial, né, para que o seu conhecimento ele possa ser consolidado. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai criar primeiro uma variável de entrada, como a gente já fez, né? A gente vai fazer o input data. Vamos atribuir isso sem espaço, né, para não ter erro, ao primeiro argumento. Vamos criar uma destinação. Vamos atribuir isso ao segundo argumento. E vamos imaginar o seguinte, a gente está trabalhando com uma base de dados muito pequena, né? Óbvio, a gente está fazendo aqui um exemplo. E a nossa base de dados aqui tem 13 linhas, né? Tirando o cabeçalho. O que a gente vai fazer aqui? Eu não vou transferir essa base de dados de uma vez só. É muito comum na área de dados, na realidade atual, você ter base de dados realmente grande, com 50, 100, 200 gigas, né? Então são milhões de registros. Ou mesmo uma base de dados com dados não estruturados, uma base de dados de vídeo, de foto, que podem ser dados muito grandes. Então, é muito comum a gente fazer transferências ou processamento em lotes. Aqui damos o nome de batches, ou batch processing. Eu falo disso lá na playlist de engenharia de dados. Então, assista a playlist de engenharia de dados, que também tem aqui no canal. Se inscreva, né, para você acompanhar todas essas playlists. Então, a gente vai definir aqui um lote. Um lote, por exemplo, de tamanho 3. Porque a gente quer processar esses dados em pequenos pedaços, em pequenos lotes, né? A nossa base de dados é muito pequena, isso não vai fazer a menor diferença, mas a gente quer profissionalizar o nosso conhecimento, né? Então, a depender da nossa base de dados, processar em lotes passa a ser necessário. E bom, como a nossa base de dados é muito pequena, eu também vou adicionar aqui um intervalo que eu vou chamar de sleep time. Por quê? Porque como a nossa base de dados é muito pequena, isso aqui seria processado de maneira quase que imediata. Então eu vou simular aqui um processamento um pouco mais lento. Então a gente vai simular esse sleep, esse intervalo. Vamos adicionar também um contador, porque afinal de contas a gente precisa saber quando terminou o nosso processamento. A partir daí, o que a gente vai fazer? A gente vai criar um loop. A gente vai fazer um loop while. Rian, não sei o que é um loop while. Se você não sabe, é porque você não está inscrito no canal e não acompanhou a playlist de programação básica que tem aqui no canal. Lá a gente faz isso em Python, aqui a gente vai fazer em Bash. Assista a playlist lá de programação básica.
Aliás, assista todas as outras, né, que vai ser importante também. O que a gente vai fazer nesse loop? A gente vai ler os dados. Então a gente vai fazer um while read, a gente vai ler isso por linha, e dentro desse loop, o que a gente vai fazer? Eu quero obter os dados da minha entrada, ou seja, do meu input data, não é isso? Eu já sei fazer isso. Eu utilizo o comando echo. O que o echo vai processar? O echo vai processar a nossa linha, porque afinal de contas a gente está trabalhando por linha aqui do nosso documento. E o echo, ele precisa ter uma saída. Se eu não colocar nada, o echo vai ter a saída onde? No terminal. Nós já vimos isso. Mas eu não quero isso. Eu quero que ele transfira isso para o meu arquivo de destino. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer o append como um output do meu comando echo e vou determinar que isso vai lá para a minha destinação. Eu preciso agora, o que é uma condição do nosso loop while, e você assistiu a playlist de programação básica, sabe disso. Eu preciso fazer uma atualização do meu contador. Eu preciso fazer a condicional desse loop. Então eu vou abrir um if e vou verificar se o meu contador módulo do meu batch size é igual a 0. Essa vai ser a minha condição de saída do loop. Então, then, ou seja, se eu atingir o tamanho do lote desejado, eu vou dar um intervalo. Então eu vou chamar o comando sleep. O comando sleep, ele faz com que o meu sistema dê um intervalo. Por quanto tempo? Pelo tamanho do intervalo que a gente definiu lá. No caso aqui vão ser apenas 5 segundos para a gente simular um processamento em lote. Vamos finalizar o bloco condicional if e finalizar o loop, finalizando com o nosso input. No final, só para a gente garantir que tudo acabou, vamos imprimir na tela, utilizando o comando echo, apenas uma mensagem, vamos botar end. Pronto, para a gente saber que terminou, certo? Como a gente não vai dar o output aqui, ele vai retornar isso para o nosso terminal. E a gente vai observar lá no terminal. Vamos salvar isso aqui, Ctrl Enter, Ctrl X, sai. Agora, nós criamos um programa que recebe 2 entradas, a origem dos dados, o destino, transfere esses dados, faz um processamento em forma de lote e retorna uma mensagem de fim para a gente. Então, a gente já tem a nossa origem, né, o nosso database, a gente precisa de um destino. Vamos criar aqui um arquivo de destino, né? Porque afinal de contas a gente precisa passar um destino. Vamos chamar de output. O output está em branco, afinal de contas a gente não passou ainda nada para ele. Agora é só executar o nosso programa, né? Negativo. Se você falou que é porque você não está acompanhando a playlist. O que a gente precisa fazer agora? Bom, a gente criou um programa e esse programa, será que ele é executável a partir de agora? Claro que não, né? A gente vai ver que se a gente puxar a listagem com o detalhe aqui, o programa não é executável. A gente precisa fazer o chmod, a gente precisa modificar as permissões. Então o que a gente vai fazer? Vai chamar o comando chmod. E aí, como a gente só quer atribuir a mais a possibilidade de executar, a gente pode fazer o mais x, ou seja, atribuir a possibilidade de executar o nosso programa. O que ele vai fazer? Ele vai atribuir essa possibilidade para todas as categorias de usuários. Agora sim, como você pode ver, ele é executável por todos, tanto o proprietário, pelo grupo e por outros. É uma forma facilitada de fazer o chmod. Agora sim, agora a gente pode executar o nosso programa. Então a gente pode chamar ele, que está na pasta local, e se chama transfer data sh. Opa, erramos. Por que a gente errou? Porque a gente não passou os argumentos, né? A gente criou um programa que tem argumentos. Aliás, tem 2 argumentos, né? Falha nossa. Então, vamos passar os argumentos. A gente precisa. Se a gente está transferindo, então a gente precisa de uma origem, que é a nossa database, e a gente precisa de um destino, que é o output que a gente criou. Né? Isso, output.txt. Agora sim, nós vamos executar e o que ele está fazendo? Ele está processando. Ele está processando cada um dos lotes e fazendo isso com alguns intervalos, simulando um processamento em lote. Então, ele finalizou lá com um end, significando que nós terminamos esse processo. Vamos ver se deu tudo certo? A gente vai fazer como? A gente vai fazer um cat output. Será que está tudo transferido? Está lá, certinho. Bom, então a gente criou aí um programa que faz a transferência de dados, né, de uma base de dados para outra. Fizemos isso de forma programática e ainda simulamos ali, né, um processamento em lote, fazendo intervalos ali artificiais. Então, as 2 bases de dados estão aqui, né? A gente vai aproveitar esse programa que a gente criou, que simula essa transferência em lote, para a gente observar alguns comandos interessantes que a gente tem aqui na linha de comando do Linux. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai executar de novo o processamento e a gente vai identificar o processo acontecendo simultaneamente.
Então a gente vai executar de novo o processamento aqui. A gente viu que ele leva um tempo para fazer isso, que a gente, afinal de contas, está simulando ali uma transferência em lote, mas dessa vez a gente quer ver esse processo acontecendo. Como é que a gente poderia fazer isso? A gente pode adicionar o i comercial aqui no final e ele vai identificar qual é a identidade desse processo. Em seguida, eu vou puxar o comando ps. O que o comando ps faz? Ele identifica os processos que estão ocorrendo atualmente no meu sistema. Então, como vocês podem ver, existe um processo de bash, existe o meu transfer data, existe o sleep e existe o próprio ps que eu chamei. Ele acabou de terminar aqui, né? Ele já me deu aqui o eco. Então, perceba que eu consegui identificar ele na medida que ele estava acontecendo. E assim ele finalizou. Eu posso fazer aqui de novo, né? Só para a gente observar de novo. Eu vou chamar a identidade dele 50955, vou chamar o PS de novo e tá ele lá. Chamar de novo, ele vai continuar aparecendo, que ele está chamando os lotes, né? Ele vai continuar aparecendo até que ele termine. Então, ele continua aparecendo ali e terminou. Agora, se eu chamar o PS, ele não vai aparecer mais. Nem ele em si, né? Nem o transfer data, que é o meu processo, que estava acontecendo aqui, com a identidade 50955, nem os comandos que são executados dentro dele, como por exemplo o sleep, né? Então, ele fica apenas o bash, que é o que eu estou executando nesse momento, né? Eu estou com o bash aberto aqui, é o meu terminal, e o próprio PS que eu chamei, certo? Existe uma segunda forma de você fazer isso, em vez de você precisar fazer essa fotografia dos processos, porque como vocês perceberam, eu precisei ir chamando o PS, porque ele tira como se fosse uma fotografia dos processos que estão acontecendo. Mas é possível fazer isso também de forma ao vivo, né? Ou seja, de forma simultânea e ir acompanhando esses processos acontecendo. Para isso, a gente utiliza o comando top. Então eu vou executar ele aqui novamente, ele vai me retornar a identidade e eu vou chamar o comando top. O comando top vai abrir para mim esse painel aqui e ele vai identificar lá qual é o meu processo. Está aqui ele transfer data sendo executado, né? Então a gente está vendo, né, o comando top, o comando sleep que foi chamado, né, dentro do transfer data e ele vai acontecendo aqui. Existem diversos outros processos acontecendo, ele continua ocorrendo até que ele sumiu. Sumiu por quê? Porque ele acabou, não é isso? Então a gente foi capaz de acompanhar esse processo, né? O sistema operacional continua ativo, então diversos processos estão acontecendo por trás aqui para que o sistema funcione, mas o meu programa ele acabou e a gente foi capaz de acompanhar isso. Eu dou um Ctrl+C aqui para sair da tela e retorno para o meu terminal. Então para esse vídeo foi isso, espero que você tenha gostado. Se gostou, peço que curta, compartilhe com quem você acha que possa se interessar pelo conteúdo e a gente se vê no próximo vídeo.